Tecnicamente, não se diz a pessoa vive maritalmente, se diz a pessoa, ou o Antônio, que a título de exemplo, o Antônio e a Maria vivem em união de facto. Só deve efetivamente existir a relação ou a coabitação entre o Senhor João, aqui exemplo, o Senhor João e a Senhora Maria. Não pode ter Senhor João, Senhora Maria, nem O depois senhor Mário. o Senhor Mário, por exemplo. Quando na relação, ou se ficar provado que existe uma terceira pessoa, logo está aqui violada o pressuposto, ou violado, melhor dito, o pressuposto da singularidade. Quando as pessoas são casadas, quando se decreta o divórcio, no caso, faz-se o levantamento do patrimônio deixado. Esta é uma questão muito interessante porque muitas mulheres sofrem por isto. Os homens acabam não fazendo os deveres principais e depois chega um certo tempo, ela sai da casa dos pais dela, não conseguiu fazer a formação de forma direita, porque teve que cuidar da casa ou cuidar dos filhos. O homem foi fazer a sua vida, conseguiu um emprego e está a autossustentar-se. E depois chega um tempo ele já não quer e tira a senhora. A senhora não tem a formação durante muito tempo, ficou relaxada a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. Devido também à constipação do doutor e tudo mais. Okay. Então há uma alteração assim na voz, mas está perfeito. Começo. Não, pode dar continuidade. Pois, família efetivamente consiste na estrutura social, não é? Como dizia, baseada nos princípios da igualdade, da boa-fé, da reciprocidade e da ajuda mútua. Do ponto de vista legal, a família, no ordenamento jurídico angolano, é constituída por base ou por via do casamento, do parentesco, da afinidade e da união de facto, que como tal é o nosso tema. A união de facto, do ponto de vista conceitual, pressupõe o estabelecimento entre um homem e uma mulher, ou seja, a coabitação, a convivência entre um homem e uma mulher. Aquilo que habitualmente nós gostamos de chamar de viver maritalmente, não é? E uma dica aqui para os nossos telespectadores e ouvintes do canal, tecnicamente nós sugerimos a não chamarmos mais que o fulano ou o cicrano vive maritalmente, mas sim em união de facto. Portanto, a título de introdução, pensamos que podemos assim considerar que esse é o conceito de união de facto, nos termos do artigo 1112 do Código da Família. Mas agora, viver maritalmente e união de facto não é a mesma coisa. Qual é a diferença entre alguém dizer, olha, o fulano e o ciclano vivem maritalmente? Bom, mesma coisa mas a questão está na terminologia técnica, né? Tecnicamente, não se diz a pessoa vive maritalmente, mas se diz a pessoa, ou o Antônio, que a título de exemplo, o Antônio e a Maria vivem em união de facto. É assim que se diz do ponto de vista técnico, não maritalmente. Maritalmente é como nós gostamos de praxe, como é habitualmente gostamos de dizer, não é? O fulano vive maritalmente, mas a expressão técnica é efetivamente viver em união de facto. Ok. Mas agora, quais são os critérios para o reconhecimento legal de uma união de facto em Angola? Olha, é uma questão muito pertinente, não é? Antes de precisamente dizer os pressupostos para a união de facto, importa aqui referir que a união de facto, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, ela pode ser reconhecida por três vias. Primeiro, pode ser reconhecida voluntariamente, não é? Por mútuo acordo, nesse caso, onde as partes, falo o homem e a mulher,
dirigem-se à Conservatória de Registro Civil e manifestam então a pretensão de reconhecer a união de facto. E também, fora a essa possibilidade voluntária, a união de facto também pode ser reconhecida por ruptura ou por morte. Por ruptura pressupõe naqueles casos em que há ruptura na coabitação do homem e da mulher, ou seja, separação, não é? E, no entanto, se estiverem aí reunidos os pressupostos para a união de facto ser reconhecida, tanto o homem como a mulher pode, no caso, junto do tribunal de família, não é? Intentar uma ação para reconhecimento da união de facto, apesar da coabitação já se ter, portanto, extinguido, já não existir coabitação entre os dois. E também pode ser reconhecida por morte, naqueles casos em que duas determinadas pessoas coabitaram num certo horizonte temporal, mas por situações circunstancial, o homem veio a falecer. Nós aqui gostamos muito de chamar o homem como exemplo, que normalmente o homem é que morre, não é? O homem vem a falecer, a mulher, no caso, pode, junto do tribunal, requerer o reconhecimento da união de facto por morte. Os pressupostos para a união de facto também estão previstos à luz do Código da Família e o primeiro pressuposto para a união de facto é efetivamente a coabitação num horizonte temporal de no mínimo 3 anos, ou seja, para a união de facto ser reconhecida é necessário que o homem e a mulher convivam ou coabitem 3 ou mais anos. Um outro pressuposto tem que ver com a capacidade matrimonial. A capacidade matrimonial, desde logo, a idade núbil. No caso, estamos a dizer que as partes, seja o homem como a mulher, devem ser efetivamente maiores de idade, não é? Para reconhecer a união de facto. Devem estar preenchido aqui os pressupostos para o reconhecimento, como, por exemplo, não podem estar impedido por via da inabilitação, da interdição, anomalia psíquica. Portanto, esses impedimentos que têm que ver com a capacidade do exercício do direito devem efetivamente estar aí preenchido para que a união de facto seja reconhecida. E um outro pressuposto é a singularidade. A singularidade pressupõe que, para que a união de facto seja efetivamente reconhecida, tanto o homem como a mulher não podem ter um outro parceiro. Só deve efetivamente existir a relação ou a coabitação entre o senhor João, aqui exemplo, o senhor João e a senhora Maria. Não pode ter senhor João, senhora Maria, nem depois senhor Mário. o senhor Mário, por exemplo. Quando na relação, ou se ficar provado que existe uma terceira pessoa, logo está aqui violada o pressuposto, ou violado, melhor dito, o pressuposto da singularidade. Assim sendo, a união de facto não poderá ser reconhecida porque esses pressupostos que eu acabei de frisar são efetivamente cumulativos. Na falta de um deles, a união de facto não poderá ser reconhecida. Mas agora, existem fases da união do facto. Por exemplo, nós aqui em África ou em algumas outras partes do mundo, nós temos a nossa união tradicional, depois temos a parte religiosa. E também tem aqueles que não passam por um processo dessa natureza, não é? É feito simplesmente uma apresentação entre duas famílias e depois os dois vão viver juntos durante muito tempo e não acabam concretizando outros objetivos. Então, nesse caso, eu digo que alguém que não passa por um processo de fazer a apresentação, pedido ou mesmo casamento é considerado uma união de facto? Efetivamente que sim, não é? Como eu disse, a união de facto pressupõe a coabitação do homem e da mulher, ou seja, o estabelecimento entre o homem e uma mulher. E aqui, do ponto de vista prático, do exemplo que dá,
O homem faz a apresentação, e aqui chamando a nossa realidade cultural, o homem faz a apresentação, depois faz o pedido e, como odiernamente e nós vivemos isso na nossa realidade, as pessoas vivem, entre aspas, maritalmente anos e anos, não é? Vivem efetivamente em união de facto. Vivem em união de facto. Só que a questão aqui é a eficácia real desta união. Por isso é que chamamos aqui a colação o reconhecimento. Para efeitos, ou para alguns efeitos, sobretudo efeitos patrimoniais, é importante que as pessoas que vivem 3 anos ou mais devem, de facto, efetuar diligências para reconhecer essa união. Essa união será reconhecida pelo Estado, no caso, a autoridade competente, refiro-me à Conservatória do Registro Civil, e o efeito do Isto reconhecimento. para um casamento não religioso. Não estamos aqui a falar do casamento, estamos a falar mesmo da união de facto. É que a questão é, a união de facto reconhecida tem efetivamente os mesmos efeitos que o casamento. Mas aqui as pessoas vão reconhecer simplesmente no dia do casamento no civil e depois na igreja. Então, significa dizer que tu arranjas uma namorada e ficas com ela durante 3 anos, depois chegar a uma conservatória qualquer e... Ficas com a namorada a viver, no caso, 3, 4, 5 anos, os dois vai lá, são maiores de idade, não estão eivados aqui de impedimentos matrimoniais, como os que já referi, podem efetivamente se dirigir junto da conservatórias para reconhecer a união de facto. As pessoas podem reconhecer a união de facto e não casarem. Essa é a questão. É que os efeitos da união de facto são efetivamente semelhantes ao do casamento. E essa questão surge efetivamente para cautelar, sobretudo, direitos patrimoniais. Repara, existem situações em que duas pessoas coabitam num horizonte temporal de 3, 4, 5 anos, por exemplo, e passado algum tempo, imagina que as pessoas nesse período da coabitação tenham constituído algum patrimônio, os dois, não é? Desculpa, os dois, sim. Imagina que tenham comprado uma casa, um carro, ok? E depois de 3, 5 anos, a relação extingue. Já não existe coabitação entre os dois. Como é que fica a questão desse patrimônio? Aqui voltamos novamente aos efeitos da união de facto. Aqui a questão é, se essa união de facto fosse reconhecida no que diz respeito ao patrimônio, poderia-se chamar aqui a colação a partilha desse patrimônio, como se de facto os dois fossem casados. Quando as pessoas são casadas, quando se decreta o divórcio, no caso, faz-se o levantamento do patrimônio deixado e depois faz-se a divisão. Uma parte para a mulher, uma parte para o marido, porque foram casados, certo? Exatamente acontece o mesmo quando a união de facto, no caso, é reconhecida. As pessoas vivem a união de facto, reconhecida nos termos da lei, e essa união depois deixou de existir, e existe patrimônio que foi constituído, então as pessoas vão fazer a divisão nos termos legais do patrimônio deixado. Mas essa questão, eu acho que é uma boa lei que foi criada, porque normalmente as pessoas tendem mais a ter esse tipo de conversa quando são casados, porque isto está na base de muitos problemas que existem por ali. Efetivamente, isso é de facto a base de muitos problemas sociais que existem. As pessoas vivem 10 anos. Nós temos vários exemplos familiares, testemunhos de amigos, vivem 10, 15 anos. Imagina, vou chamar aqui um exemplo muito concreto.
Imagina o Mário vive 10 anos com a sua companheira. E depois de 10 anos, Mário separa-se, não é, com a companheira. E um ano depois, conhece uma outra pessoa e casa com essa pessoa. No entanto, viveu 10 anos com a sua companheira. E depois de 10 anos, o Mário conheceu outra pessoa e constituiu a sua família, não é? Também construiu o seu patrimônio. A questão que vai se colocar é: o patrimônio que foi constituído na união ou no estabelecimento ou na coabitação do Mário com a antiga namorada não deve aqui ser chamado para efeitos de como é que eu diria, de facto jurídico, não tem nenhuma relevância. A relevância é essa união ou aquela união, se de facto tivesse sido reconhecida, portanto, depois da ruptura da união, podia-se existir ou fazer a divisão do patrimônio. Daí a pertinência e o conselho que nós deixamos aos nossos estimados telespectadores é, quando efetivamente estão reunidos todos os pressupostos para o reconhecimento da união de facto, as pessoas devem não hesitar e dirigir-se aos órgãos competentes para então reconhecer a união de facto, para evitar problemas como nós temos deparado muitas vezes. Não, mas agora, isso realmente, porque imagina, dê um exemplo muito interessante. Alguém vive 40 anos com a sua esposa e depois ele vai dizer que já não quer mais ela e quer separar-se. Quem deve abandonar a casa? Bom, essa pergunta é muito, muito subjetiva, não é? Repara, se estamos a falar de uma união que de facto existam filhos, não é? Imagina que existe nessa relação, vivem 40 anos ou mais, existe 3, 4, 5 filhos e por sinal existem menores nessa relação. E como nós sabemos, muitas vezes, em muitas ocasiões, a guarda dos menores tem estado sempre com a mãe, não é? E por uma questão até cultural, a mãe fica com as crianças e, como fica com as crianças, eles vivem a união de facto e depois a união extingue-se. É mais recomendável, isso é uma recomendação, não é? Não é que de facto deve ser assim, porque é uma questão muito circunstancial, Claro. mas é mais recomendável que, partindo do princípio que as crianças vão efetivamente ficar com a mãe, para efeitos até de segurança, saúde, o mais recomendável é que o homem, portanto, deixe a casa de família com a mãe, porque é a mãe que vai ficar com as crianças e devem efetivamente estar num sítio seguro, não é? Um sítio em que tenha minimamente o conforto para a educação e crescimento das crianças. Portanto, a recomendação ou o conselho é que o homem deve efetivamente, se a relação deixou de ser saudável, o homem deve, portanto, deixar a mulher com a residência, porque a mulher vai ficar com as crianças num sítio seguro. O que significa dizer que após o crescimento dos filhos, a mulher deixa de residir na mesma residência. Bom, não diria isso, não é? Porque a responsabilidade dos pais não extingue efetivamente depois dos filhos crescerem. Imagina o filho cresceu, mas não constituiu família, não tem o emprego ainda e não tem como sustentar-se ou autossustentar-se. Só porque cresceu, deve abandonar a casa e, como tal, também a mãe deve. Eu não diria que a Não, imagina responsa- que os filhos tivessem que ficar com a casa e a mãe tivesse que abandonar para fazer a vida dela, porque esta é uma questão muito interessante, porque muitas mulheres sofrem por isto. Os homens acabam não fazendo os deveres principais e depois chega um certo tempo, ela sai da casa dos pais dela, não conseguiu fazer a formação de forma direita,
porque teve que cuidar da casa, ou cuidar dos filhos. O homem foi fazer a sua vida, conseguiu um emprego e está a autossustentar-se. E depois chega um tempo ele já não quer e tira a senhora. A senhora não tem a formação durante muito tempo, ficou relaxada a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. E ela vê-se numa idade que já não há capacidade para ela conseguir um emprego. E o homem quer que ela saia de casa. Automaticamente ela vai ter de voltar em casa dos seus familiares com a idade que tem. Eu acho que vejo muitas senhoras a passarem por isso. Daí a importância, mais uma vez referimos, do reconhecimento da união de facto. Imagina nesse exemplo, o que é que a senhora pode fazer? É que estamos aqui a falar que existe uma relação que foi, portanto, extinta, ou seja, existe uma ruptura nessa união. E o senhor vem agora com fundamentos de que a senhora deve abandonar a casa e tudo mais. A senhora, que coabitou 10, 15 anos com o senhor, pode efetivamente se dirigir ao tribunal, no caso, o Tribunal de Família, e intentar uma ação contra o senhor para reconhecimento da união de facto por ruptura, porque esse tempo que a senhora coabitou com o senhor constituiu direitos, Claro. direitos patrimoniais, precisamente sobre a residência também. Logo, o senhor não pode simplesmente chegar e dizer, olha, já não estamos juntos, já não somos marido e mulher, portanto, vai ter que abandonar a casa. A senhora pode abandonar a casa, mas terá todo o direito, efetivamente, de despoletar um processo para reconhecimento da união de facto, da relação, portanto, da coabitação que teve de 10, 15 anos com o senhor. Mas agora, em relação à união de facto normal, qual é a diferença que existe entre a união de facto e o casamento? Sendo que o casamento também é uma união de facto. Mas Bom, a questão de legalização de união de facto sem propriamente passar pelo casamento. Bom, essa questão é de todo pertinente. Repara, nós estamos a falar de fontes de constituição de família. E no início da nossa conversa eu lembro-me de ter dito que a família ela é constituída, do ponto de vista legal, é constituída por via do casamento, do parentesco, da afinidade e da união de facto. Portanto, são regimes jurídicos que levam à constituição da família. Casamento é um regime diferente da união de facto. As pessoas podem não querer casar, não é? Não vivem 10, 15 anos, não querem casar, não casam, né? Mas nesse horizonte temporal podem reconhecer a sua união. E a lei prevê pressupostos, como aqui já referimos, para que a união de facto seja efetivamente reconhecida. Aí se eu trago o exemplo concreto que acontece muitas vezes. Repara, existem situações de pessoas que imaginam o Mário, e estamos aqui chamando muitas vezes o Mário como exemplo. Não, é melhor do que chamar toda hora João e Joana. Efetivamente. Imagina o Mário é casado com a sua amada esposa. Casado 10 anos, 15 anos. No entanto, por circunstâncias adversas, o Mário conhece a Maria, não é? E passa, portanto, a coabitar. Situações que ocorrem na prática, né? Senhores que são casados, mas têm uma segunda, terceira mulher. O Mário passa a coabitar com a Maria 5 anos. É casado, mas tem a sua segunda mulher. E vive com a segunda mulher 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não é? E dessa coabitação com a segunda mulher também constituíram patrimônios. Compraram casas, carros, e a mulher, a segunda mulher, muitas das vezes que acontece, também participa na construção da casa, também contribui com dinheiro ou com valores, não é?
para a compra do carro e tudo mais. Portanto, repara, a ideia muitas das vezes que se tem é todos os bens adquiridos na constância do casamento constituem bem comum do casal, não é? Partindo desse princípio, diz-se que todo aquele bem que o Mário adquiriu, todo o carro que o Mário comprou, todas as casas que o Mário comprou, é bem comum do casal, do Mário e da sua esposa. Será que essa resposta ou essa questão merece uma resposta, digamos, material? Aqui a lei vem dizer que isso não é muito bem assim, porque existe o regime da união de facto. Mais do que evidente, está claro que aqui não há pressupostos bastantes para que a relação com a segunda mulher seja, ou com a união de facto com a segunda mulher, seja efetivamente reconhecida. Porque, partindo do princípio que o Mário é casado, logo já não se pode reconhecer uma outra união de facto. Logo, a lei vem, nos termos do número 2 do artigo 1112, dizer que, naqueles casos em que não é possível reconhecer a união de facto, porque não está preenchido ou não estão preenchidos os pressupostos legais, é possível o atendimento da união de facto para efeitos patrimoniais. Imagina o Mário casado e tem a primeira e a segunda mulher, vem a falecer. Portanto, a ideia que nós temos é que a mulher tem direito a tudo, Que eu vivo com ela atualmente. efetivamente, e até a família, né? Não, a senhora, a nossa cunhada que é casada, é que tem direito à casa e tudo, e muitas das vezes vão até a casa da segunda mulher, E tem que recebem sair da tudo. casa. Portanto, a lei vem aqui dar uma proteção legal à segunda mulher, dizendo que, não havendo possibilidade de reconhecer a união de facto, na medida em que o Mário era casado, logo violou o pressuposto da singularidade. No entanto, a lei dá a possibilidade do atendimento da união de facto para efeitos patrimoniais. E aqui também para se acautelar as questões de enriquecimento sem causa. Imagina a senhora, a segunda mulher, também contribuiu para a compra do terreno, para a construção da casa, para a compra do carro. E depois o Mário faleceu, a família, a primeira mulher vem e diz, não, todos os bens que o Mário deixou é da casada. A lei vem dizer que não, é possível aquela união de facto ser atendida, não reconhecida, mas ser atendida para efeitos patrimoniais. Vai se atender a união de facto e depois o tribunal vai fazer a colação dos bens que foi deixado pelo decúbios e fazer devidamente a sua divisão para os descendentes, no caso os filhos, para a meieira, que é a senhora casada, e para a segunda mulher que coabitava com o falecido, e vai-se fazer toda essa divisão nos termos legais. Mas agora, a lei trata de ambos os tipos de união da mesma forma, de forma similar? Não percebi a questão. A lei trata ambos os tipos de união da mesma forma, de formas semelhantes? De forma semelhante como? Não consigo alcançar. Por exemplo, a forma como a lei trata de uma mulher que é casada é a mesma forma que é tratada de uma mulher que não é casada com seu marido? Quando a união é reconhecida, sim. Quando a união de facto é reconhecida, a mulher, tanto o homem como a mulher, vivem como se de facto casados fossem, não é? Porque existe aí a proteção legal e a proteção do Estado dessa união. Quando as pessoas vivem, por isso é que mais uma vez deixamos aqui o conselho. Pessoas que vivem 5, 10, 15 anos não pretendem, portanto, realizar o casamento. Podem, efetivamente, de forma voluntária, se quiserem,
se dirigir à conservatória do registro civil mais próxima da residência e requerer o reconhecimento da união de facto. Vão dirigir um requerimento ao conservador de registro civil, vão juntar as identificações, no caso os bilhetes de identidade, atestados de residência e certidão de nascimento, todos aqueles documentos que são usados ou que são requeridos para o casamento. Por isso é que o processo ou a tramitação do processo tem o mesmo formalismo como se efetivamente de um processo de casamento se tratasse. Então a questão é, quando a união de facto é reconhecida, essa união tem proteção legal e proteção do Estado, como se de facto casados fossem. Ok, mas agora, falando um pouquinho de direitos e deveres dos companheiros, quais são os direitos e deveres que os parceiros em união de facto têm perante a lei angolana? Bom, tanto o homem como a mulher, do ponto de vista do ordenamento jurídico, ambos são iguais perante a lei, não é? O homem tem o dever de participar nas obrigações da casa, tanto a mulher também tem o dever de participar e de colaborar com as obrigações da casa. Os deveres são mútuos ao homem. O homem tem o dever, portanto, de sustentar, digamos assim, a sua família, não pode aqui exonerar da sua obrigação de sustentar ou de dar o sustento à sua esposa, aos seus filhos. No entanto, também a mulher tem o dever de auxiliar o homem, não é, no sustento da família. Não se pode aqui pensar que é apenas responsabilidade do homem de sustentar a casa, de sustentar a família. A mulher também deve colaborar, deve auxiliar o homem no sustento da família. Deveres domésticos são efetivamente reservados a ambos. Tanto o homem como a mulher devem efetivamente participar dos deveres domésticos do lar. O homem, a ideia muitas das vezes que temos na nossa sociedade é que o homem não pode ajudar a mulher, por exemplo, a lavar a louça, não pode ajudar a mulher a cozinhar. Essa ideia é efetivamente negativa. O homem tem. Encontrar um homem a cozinhar vão dizer outras coisas, vão dizer que o Não, cara está. não. É dever do homem. Deve ajudar, auxiliar a sua esposa na arrumação da casa, na preparação das refeições. Se a mulher deve auxiliar o homem no sustento da casa, naquilo que for necessário, o homem, portanto, naquele momento não tiver possibilidade. Então, por que que o homem não pode ajudar a mulher a limpar o chão, a arrumar a casa? Daí dizermos que a relação familiar deve se basear no princípio da reciprocidade, da igualdade. Os deveres são acarretados para ambos. Não há, portanto, o que o homem faz mais e a mulher faz menos. Ou a mulher faz mais e o homem faz menos. Essa ideia é uma ideia substancialmente negativa. Mas agora, por que que os homens têm mais a capacidade de aceitação quando uma mulher não faz nada, não trabalha, simplesmente cuida dos filhos e não contribui de forma mensal com um valor monetário, simplesmente contribui com aquele amor, aquela forma dela de gestão, não é? Os homens aceitam. E por que que as mulheres, quando é o lado contrário, elas não aceitam? Quando o homem simplesmente está em casa, não trabalha por dificuldade de emprego e ela tem um pote financeiro maior e ela vê o cara todos os dias ao pé do cadeirão sempre a brincar com os filhos, ela cria um sentimento negativo de que ao longo do tempo pode até terminar em uma separação. Bom, de facto, essa é uma questão muito caricata, mas eu acredito que isso tem muito que ver com a própria natureza humana ou a natureza do homem. O homem tem, desde logo, essa natureza
de autossustento, não é? Ou sustentar a família. O homem, desde os primórdios, sai, não é? Foi à pesca, foi à caça. O homem, desde os primórdios, normalmente tem esse lado de batalha, batalha, batalha. E é muito normal para um homem se relacionar com uma mulher que infelizmente não trabalha ou não consegue uma oportunidade de emprego, mas infelizmente na nossa realidade, sobretudo nos dias de hoje, temos verificado algumas mulheres a não olharem para essa questão de forma normal, né? Algumas mulheres preferem se relacionar com homens que de facto já ou estejam já devidamente organizados, que já tenham uma capacidade financeira aceitável, né? Muitas mulheres, não todas, muitas mulheres no dia de hoje têm efetivamente dificuldade de se relacionar com um homem que não trabalha, não tem ambições, só que também muitas das vezes nossos amigos não facilitam. Eles já não Não, mas trabalham. também há meninas que de certa forma não pensam em nada demais, a não ser Não, receber a mesada no final do mês. ponto. Porque elas querem um rapaz que trabalha com esse benefício, né? Para estar a custear algumas necessidades dela. É muito relativo, né? Mas nós não aconselhamos nenhum amigo, nem nenhum homem a se relacionar com uma mulher que não tem ambições, que não ajuda no crescimento pessoal e muitas das vezes também financeiro do homem, não é? E quando o homem se relaciona com uma mulher que a sua ambição, a sua perspectiva é mais financeira ou monetária, não de crescimento pessoal do casal, esse homem acaba efetivamente para o insucesso. Os mais velhos têm dito que o homem é efetivamente o reflexo da mulher que tem ao seu lado. Não é? Quando o homem se relaciona com uma mulher que lhe ajude a crescer, o homem efetivamente cresce. Claro. O homem pode estar no topo como um rei, mas se relacionar com uma mulher que não acompanha a dinâmica pode sair do topo para a base, pode efetivamente ser o soldado, né? Mas o homem pode estar na base, soldado, e se relacionar com uma mulher com visão, que tem perspectiva para o futuro, para o crescimento, pode sair da base para o topo, E como também tem muitos que ainda permanecem lá na base. efetivamente. Mas Será quando será que não é a falta, é a forma conforme ele encontrou o conforto? daí eu disse que muitas das vezes os nossos amigos não ajudam. Repara, ele já não trabalha, mas também não procura emprego. Não fala e nem tem perspectiva de se formar. Não tem ambições que, olha, eu quero terminar a licenciatura. Ele já não trabalha, passa o dia em casa, passa o dia no bairro a jogar na Anterrite e muitas das vezes ainda é agressivo com a mulher. E muitos amigos, muitos homens que nós temos na nossa sociedade desenvolvem um complexo de inferioridade por conta do facto dele não estar a trabalhar. A mulher trabalha, sai e ele passa o dia em casa, nem tem ambições de ir procurar um emprego e depois começa a ver a mulher como um bicho de sete cabeças, como a superior, não é? Mínima coisa, porque é você que trabalha. É mais ou menos nessa perspectiva, né? Portanto, seja o homem como a mulher, ambos devem ajudar-se na construção dos dois, na construção do lar, na construção do relacionamento. O homem não trabalha, a mulher trabalha. A mulher deve incentivar, dar apoio moral ao homem. Não, vamos procurar, vai encontrar, faz isso, faz essa formação. A mulher não trabalha, o homem, se puder, paga uma formação à mulher. Ajuda, aconselha, conversa com a mulher. Não, não fica assim, não decepciona, vamos fazer isso. Muitas das vezes não é isso que acontece. Mulher não trabalha, o homem não trabalha, e depois é a própria mulher, em alguns casos, né, a própria mulher a dizer, você também passa o dia em casa,
não faz nada, não ajuda. Isso só desincentiva mais ainda a própria pessoa, baixa mais ainda a moral da própria pessoa. Agora, sobre a proteção de menores, né? Como é que a lei angolana aborda a proteção de menores, não é, nascidos de união de factos? Porque o doutor estava a explicar sobre o caso de jovens, né, terem que se relacionar com outras mulheres, né, e viverem durante 3 anos e não assim reconhecerem a união de facto. Quando vem, não é, uma criança nessa fase, não é, se porventura há uma separação ou então há uma infidelidade por motivos de falecimento da própria pessoa, como é que a lei protege as crianças? Ora, a questão da proteção dos menores é de facto indispensável à sua pertinência, independentemente da relação ser por via do casamento ou da união de facto reconhecida ou não. Os menores, e há um princípio fundamental no direito que chama-se princípio do superior interesse dos menores. Os menores são sempre protegidos, independentemente dos pais viverem juntos ou não. A questão aqui é, quando o casal deixa de coabitar e existe uma união de facto reconhecida ou um casamento e, por sinal, o casal pretende o divórcio ou a dissolução da união de facto, primeiro devem efetivamente fazer um acordo de regulação do exercício da autoridade paternal, ou seja, os pais devem lavrar este acordo. Neste acordo vai estar expresso, sobretudo, a assistência dos menores, não é? A mesada, com quem os menores ficarão, estamos a falar da guarda dos menores, e também a questão da escolaridade, não é? Do colégio, passo o termo, dos interesses, de modo geral, dos interesses ou dos direitos fundamentais dos menores, que devem estar acautelados. Facto é que, ainda que ambos entendam, ambos, refiro-me ao pai e à mãe, entendam divorciar-se ou dissolver a união de facto, não será possível, se existir menor, não será possível sem que os pais, portanto, lavrem e solicitem junto do tribunal a homologação do acordo de regulação do exercício paternal para se acautelar efetivamente os direitos fundamentais ou o superior interesse dos menores. Portanto, respondendo diretamente à questão é que os direitos ou os interesses dos menores são sempre protegidos e reservados por lei, independentemente se os pais vivem juntos ou não, independentemente se os menores, digamos, fazem parte da união, do casamento ou de uma relação extraconjugal, isso não importa. A lei aqui vem sempre e sempre na proteção dos interesses dos menores. Mas existem algumas responsabilidades parentais nesse contexto? Efetivamente que sim, os pais têm responsabilidade para com os filhos e acabei de referir a responsabilidade de assistência aos filhos. E até aqui muitas das vezes chama-se, é um facto de quando os pais não assistem os seus filhos, não prestam assistência aos seus filhos, seja na questão da escolaridade, vestuário, alimentação, pode também se chamar aqui como responsabilidade de um crime de violência doméstica. É violência doméstica quando um pai ou uma mãe refuta a sua responsabilidade de assistência ao seu menor ou ao seu filho. Uau, é uma questão bem interessante, uma resposta Efetivamente. interessante. Sobre regimes de bens, como é que são regulamentados os regimes de bens em uniões de factos?
Bom, tal como eu disse, a união de facto produz efetivamente efeitos semelhantes ao do casamento. Daí, partindo desse princípio, entendemos que, relativamente ao regime de bens, existem entre nós o regime da separação de bens e o regime da comunhão de bens adquiridos. Ou seja, as partes ou os pais não, o marido e a mulher podem, se pretenderem manifestar que pretendem reconhecer a união de fato ou pretendem, né, contrair o casamento, aqui como exemplo, no entanto, com o regime da separação de bens, o que pressupõe que, na vigência dessa união, na vigência desse casamento, dessa união reconhecida, todos os bens que forem sido adquiridos não farão parte do bem comum do casal, salvo aqueles bens que já foram adquiridos antes do reconhecimento da união de fato. Ponto. O outro regime da comunhão de bens adquiridos, que pressupõe efetivamente que todos os bens adquiridos na constância ou na vigência da união, todos os bens adquiridos de forma onerosa, não é? Devem fazer parte do bem comum do casal. Bens adquiridos de forma onerosa. Não se inclui aqui as doações, as heranças ou aqueles bens que fazem parte do objeto de trabalho do casal. Imagina que na sua profissão, a sua empresa lhe atribui uma viatura para a prestação, a melhor prestação do seu serviço. A sua esposa ou a sua companheira não pode aqui alegar que aquela viatura que foi atribuída pela empresa faz parte do bem comum do casal. Mas ela não acaba usufruindo de tudo que tem em teu nome? Acaba usufruindo, não é? Mas se chamar aqui a colação a questão da divisão do patrimônio, esse bem não faz parte do bem comum. O outro exemplo é, imagina que tu adquiras uma residência a título de herança. Os teus pais ou teu pai, o exemplo aqui, faleceu e deixou uma casa no Quilamba, um apartamento no Quilamba. E na divisão da herança lhe foi atribuído esse apartamento. O apartamento que adquiriste a título de herança não faz parte do bem comum do casal. O apartamento que lhe foi doado, a casa ou o carro que lhe foi doado por um amigo, por um tio, um primo, por uma doação, adquiriste esse bem por uma doação, não faz parte do bem comum.